Carta de Tiago, capítulo 1, 27. Semana passada paramos no versículo 26. Então, agora é a hora do versículo 27. Quem é bom de matemática aí? O versículo 26 já dizia: se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana seu coração e sua religião é inútil. O tema da mensagem foi língua ferina. E hoje, no versículo 27, vamos falar sobre a verdadeira religião. Qual é a verdadeira religião? Tiago vai dizer: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Vou ler de novo. Isso é muito interessante esse texto. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Podem sentar-se. Fiquem à vontade. Oi? Não pode dormir, né? Nem cochilar, gente. Amados, o pastor Tiago aqui era bem prático em sua teologia. Bem prático. Para ele, a verdadeira religião era mais do que um sistema doutrinário correto. Para ele, a verdadeira religião era um estilo de vida correto. Até porque a doutrina sempre foi e sempre será importante. Isso é fundamental. Mas doutrina sem vida é farisaísmo. É possível ter doutrinas corretas na cabeça e ter uma conduta terrível no dia a dia. E o foco de Tiago aqui no versículo 27, que acabamos de ler, não é doutrina bíblica, mas prática cristã. A prática do dia a dia. Por exemplo, o conteúdo da fé ou a doutrina bíblica, de modo geral, fala sobre a morte de Jesus por nós, fala sobre a sua ressurreição aos céus. A doutrina bíblica ensina que a salvação é pela graça, mediante a fé, é favor, é presente de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie. A doutrina bíblica ensina que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, poderosa, infalível. Doutrina bíblica ensina que Jesus está voltando e precisamos voltar para Ele antes. Isso porque a doutrina é importante. Agora, o cuidado para com os necessitados é a expressão ou resultado daquilo que cremos. É o resultado daquilo que cremos. Isso porque a preocupação prática da religião de uma pessoa é o cuidado pelos outros. A religião é a prática da fé, por assim dizer. A compaixão é a fé em ação. Isso porque, quando meditamos na palavra de Deus, 3 pessoas se destacam, de modo geral: Deus, nós e os outros. Ou melhor, Deus, os outros e nós. Deixar nós em último lugar. 3 pessoas. E no versículo que lemos, 27, Tiago trata dessas 3 pessoas. A primeira pessoa é Deus. Olha aí, a religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta. Então, antes de falar dos detalhes da religião verdadeira, a ênfase é no Pai, é em Deus. E os adjetivos aqui, pura e imaculada, são alusivos aos sacrifícios judaicos do Velho Testamento, que deviam ser de animais puros e sem manchas. Esse é o sentido do versículo. E era o tipo de oferta que agradava a Deus. Ou seja, a oferta que agrada realmente a Deus é socorrer os necessitados em suas tribulações, segundo Tiago. E muitos textos bíblicos, na Bíblia, Deus é apresentado como sendo compassivo e misericordioso para com os necessitados. Deus não é um ser apático, distante, em um alto e sublime trono, não está nem aí para o ser humano. Não, queridos. Por exemplo, lá no Salmo 65, 8, versículo 5, diz que Deus é o pai dos órfãos e juiz das viúvas, e Ele habita em sua morada. No Salmo 146, versículo 9, diz que o Senhor guarda o peregrino,
ampara o órfão e a viúva. Deuteronômio 10, 18 diz que o Senhor faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro. Portanto, se Deus, que é nosso Pai, como diz o texto, se Ele tem tanta preocupação assim com as pessoas, né? Então precisamos nos preocupar com aquilo que preocupa a Deus também. Isso é compaixão. Precisamos nos envolver naquilo que envolve a Deus. Nosso Deus, como já disse, não é um ser apático, insensível, que mora no alto e sublime trono de glória, e que não está nem aí para com o sofrimento humano. Não é esse Deus que a Bíblia revela. Ele é um Deus presente, é um Deus conosco, que cuida, que zela, que socorre. E levanta pessoas para nos socorrer. Vemos essa tragédia no Rio Grande do Sul. Ah, mas que Deus de amor é esse? Irmãos, situações acontecem. Agora vamos ver o resultado. Quantas pessoas no mundo, no Brasil todo, se mobilizando para ajudar o seu próximo? Isso é ação de Deus, é a mão de Deus. Isaías 57, 15 diz: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e o coração dos contritos. Portanto, se somos filhos desse Deus e Pai, a nossa religião, ou seja, a fé ativa, não será apenas de boca, não será apenas de doutrina, mas em obra e em verdade. A segunda pessoa do nosso texto é o outro. É o outro, é o necessitado. Veja comigo, versículo 27 ainda. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades, nas suas tribulações, nas suas aflições. Queridos, o órfão e a viúva eram as pessoas mais necessitadas economicamente no contexto judaico da época. Não havia pensão quando a mulher ou o marido morria. Hoje em dia há essa facilidade. Quando o pai morria, a dificuldade para se levar alimento para o lar era algo terrível, difícil. E era nessas horas que a igreja se envolvia, socorria, ajudava. E essa prática cristã foi ensinada largamente por nosso Senhor Jesus, o cuidado com os necessitados. Por exemplo, lá na parábola famosa do bom samaritano, aprendemos que o seguidor de Jesus deve fazer o bem e socorrer os necessitados. Deve. Não para ser salvo, mas se ele teve uma experiência com Deus que socorre o aflito e socorreu ele na sua aflição, ele vai querer também se envolver. Vai querer. Ele, o cristão, deve ser o bom samaritano da história. Pois leia essa história. Por outro lado, existem aqueles que gostam de espiritualizar tudo. Gostam de colocar num texto que o texto não diz. Espiritualizam até, por exemplo, a parábola do bom samaritano para que ela diga o que não diz. Por exemplo, alguém certa feita interpretou a parábola do bom samaritano da seguinte maneira. Olha que mente criativa. O homem caído era o pecador perdido. O caminho que o pecador foi roubado, espancado, representava a vida cotidiana nesse mundo. O sacerdote representava a religião e o levita representava a lei. O bom samaritano era Jesus, aquele que socorre o pecador. Porém, não é essa a mensagem da parábola contada por Jesus. O bom samaritano tem que ser cada um de nós. O homem caído à beira do caminho, da estrada, machucado, é o nosso próximo, que carece do nosso socorro, da nossa ajuda. O sacerdote e o levita representam o quê? Os religiosos e suas devidas igrejas, que gostam de pregar, mas não gostam de ajudar e socorrer a quem precisa. Esse é o sentido do texto. Por exemplo, certa feita um crente estava contando para um outro crente o que havia acontecido na sua igreja. E ele estava, tipo assim, contando com prazer, alegre. E o que ele estava contando? Se vangloriando. E contava com satisfação. Dizia, um homem desempregado procurou aquela igreja, pedindo
ajuda, comida para si e para sua família. O homem estava desempregado. Desempregado. Há dias eles passavam privação de alimento. Sabe qual foi a resposta do pastor daquela igreja, a qual aquele irmãozinho estava se gloriando com o outro? A resposta foi: aqui nós salvamos almas. Se você quer comida, procure os católicos, procure os espíritas. Eles é que fazem essas coisas. Agora, quando você quiser salvar sua alma, então nos procure. É lamentável uma igreja e um pastor cabeçudo como esse, mas é fato real. Acontece. Tem igrejas que não abrem mão nem para dar tchau, para ajudar ninguém, queridos. Lamentável. Queridos, sabe qual a grande verdade? Falar é bem mais fácil do que desembolsar bens e dinheiro para ajudar o outro. Falar é simples, falar é fácil. Eu sempre digo que quando a conversão atinge o bolso, é porque essa conversão está chegando perto de ser verdadeira. Chegou no bolso. Que talvez seja a última parte a se converter do ser humano. Portanto, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições não é simplesmente um desencargo de consciência, para amenizar uma consciência sensível. Trata-se de socorro, de envolvimento, de empatia, de compaixão, manifestada na ajuda concreta e no suprimento das necessidades reais daqueles que carecem e sofrem. Não é fazer vista grossa. É fazer como Neemias, que quando perguntou como vão os meus irmãos lá de Jerusalém. E geralmente quem faz pergunta tem que estar disposto a ouvir e arregaçar as mangas ou abrir a carteira e ajudar. E falaram para ele: olha, o povo tem miséria. Não tem mais muro na cidade, está um caos. E ele se mobilizou. Ele foi para Jerusalém. Ele deixou a corte, um alto salário, tudo bom e melhor. E foi se arriscar. Em 52 dias, reconstruiu os muros e a cidade para a glória de Deus. Então, a fé sem obras é morta. A fé que diz muito, mas não faz nada, é uma fé vã, vazia, sem proveito. Agora, como demonstramos na prática nosso socorro aos necessitados? Como? Às vezes, a pessoa não tem tanta necessidade financeira. Mas o socorro pode ser em várias maneiras. Uma conversa, um diálogo, uma visita, tomar um café. Como podemos, na prática, socorrer os necessitados? Primeiro, contribuindo financeiramente. Na igreja a qual você faz parte, se for nessa ou em outra. O cristão verdadeiro não é narcisista. Ele não vive só para si, olhando para seu umbigo, para suas contas, para os seus boletos. Ele não é egocêntrico, vivendo somente no seu mundinho, pagando só as suas dívidazinhas, fazendo suas comprinhas, no seu mundinho, recluso. O cristão verdadeiro olha para cima de onde vem o seu socorro, mas olha também para os lados, procurando a quem socorrer. Esse é o estilo de vida cristão. A história testifica disso. Atos 6, nós vemos ali uma boa mobilização, levantamento de diáconos para suprir necessidades dos carentes. Essa é a prática da igreja. A sua fé é viva, pois é sustentada pelo Deus vivo. E nós temos que ser sustentados pelo Deus vivo. Quando nós contribuímos aqui na igreja, estamos com isso também socorrendo os necessitados que estão passando por um momento difícil. Temos pessoas desempregadas, temos ajudas a missionários, temos a base missionária com mais de 25 homens, a qual nós ajudamos. São necessitados. Não são viúvas, não são, muitos deles talvez, órfãos, mas são necessitados. Muito obrigado, meu amor. Refrescou minha alma agora. O galardão vai ser grande, né? Se tem galardão com um copo de água, imagine com um vento. Então, queridos, pessoas necessitadas, carentes, precisam do seu socorro. E segundo, visitando os aflitos, não só contribuindo financeiramente, mas visitando. Nossas contribuições financeiras não substituem a nossa presença. Isso porque, como já disse, nem todos os aflitos precisam de ajuda. Existem viúvas, por exemplo, que têm uma boa pensão, mas carecem de atenção, de diálogo, de presença. E nessas horas, temos que estar prontos para ouvir.
prontos para ouvir, para conversar. Queridos, no dia do juízo, teremos que prestar contas de nossa vida. Seremos julgados por nossas obras, sim. A salvação é pela graça, mas julgamento será por obras. Dar pão a quem tem fome, distribuir roupa para quem está nu, visitar os enfermos e os presos e abrigar os forasteiros são atos concretos de amor que Jesus espera e cobrará de nós. É só ler Mateus 25. Ali, o julgamento foi por obras. O que eles fizeram? Deixar de fazer essas coisas aos homens, disse Jesus, é deixá-la de fazer a si próprio, a ele, a Jesus. Então, essa é a religião aceitável por Deus, segundo Tiago. Agora, a religião vazia, apenas de palavras, é morta. Morta. Mais à frente, Tiago vai dizer, nós vamos estudar melhor esse versículo, Tiago 2, 14 a 17. Meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver encarecido de roupa e necessitado do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, faz até uma oração espiritual, que Deus te abençoe, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, para cobrir, ou até para matar a fome, qual é o proveito disso? O Tiago é muito prático, muito prático. Assim diz Tiago, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E o apóstolo João completa dizendo, 1 João 3, 17, 18, ora, aquele que possuir recursos deste mundo é vir, enxergar, olhar seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Pergunta retórica. Não está o amor de Deus ali. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato de verdade. Por fim, Miqueias 6,8 diz, ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que ele requer de você. O que é? Que pratiques a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Amados, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a verdadeira religião apresenta duas linhas. Uma vertical e a outra linha ela é horizontal. Uma linha aponta para cima, na direção de Deus. A outra linha para os lados, na direção dos homens. Assim é o que a palavra de Deus nos ensina. Até porque quando ajudamos os outros, somos ajudados por Deus. Quando socorremos, somos socorridos. Quando abrimos a mão, Deus abre os céus. Conta-se que certo dia um pastor estava com um amigo subindo uma montanha coberta de neve no Nepal. História verídica. O pastor e o amigo subindo uma montanha no Nepal, cheio de neve. O frio era de congelar os nervos. Em dado momento, eles viram um homem caído no meio do gelo, mais para morto do que para vivo. O pastor foi socorrer o desconhecido, mas o seu amigo recusou-se, dizendo que era melhor deixar aquele homem morrer do que os três morrerem. É melhor um do que três, segundo o amigo. E o pastor insistiu e foi ajudar o desconhecido. Mas o seu amigo, cabeçudo, seguiu o caminho sozinho. Foi na frente e o pastor parou. Colocou o estranho nas costas. O desconhecido estava entre a vida e a morte. E o pastor começou a subir a montanha com o homem nas costas. E foi subindo. Devido aos esforços excessivos, o pastor começou a suar e começou a aquecer o seu corpo. E com o aquecimento do seu corpo, o outro, que estava quase morto, começou a se recuperar, refazer as suas forças. Aos poucos, o sujeito foi recuperando a vitalidade. Mais à frente, ainda com o desconhecido nas costas, o pastor encontrou um homem morto no meio do caminho. Homem morto. Quando se aproximou, viu que era seu amigo que havia se recusado a socorrer o estranho. Morreu congelado. Ou seja, o pastor sobreviveu
recebeu juntamente com o estranho por tê-lo colocado nas costas e ter aquecido o outro e a si mesmo. História verdadeira, queridos. Isso aconteceu. Resumindo, quando socorremos os outros em suas necessidades, somos socorridos por Deus nas nossas necessidades. Às vezes o socorro que damos ao outro não é o mesmo que receberemos de Deus. Às vezes socorremos financeiramente e recebemos um socorro de Deus em outra área. Deus nunca fica nos devendo nada. Nada e nada. Provérbios 11, 27. Se você procura sempre fazer o bem, receberá a bênção de Deus. Mas quem procura sempre maneiras de fazer o mal, receberá o mal como recompensa. Deus tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. A terceira pessoa que se destaca no texto sou eu e você. É nós. Como diz o... É nós, somos nós. Olha aí comigo. Versículo 27, parte B. A religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é esta: guardar-se incontaminado do mundo. Aí o caldo engrossa. A religião verdadeira não é um conjunto de regras de faça ou não faça. É guardar-se incontaminado do mundo. Tiago está falando aqui, queridos, de mim e de você. Agora, o que Tiago quer dizer em guardar-se incontaminado do mundo? O que ele quer dizer? Ao falar sobre o mundo, com certeza, Tiago refere-se aqui à sociedade sem Deus. Isso é óbvio. Guardar-se incontaminado de uma sociedade sem Deus. Em João 14, 30, Jesus disse que Satanás é o príncipe deste mundo. Príncipe. Em Lucas 16, 8, Jesus disse que os filhos, ou que os perdidos, são filhos deste mundo. Portanto, como filhos de Deus, estamos fisicamente no mundo, mas não somos espiritualmente do mundo. Não somos. Estamos nele para que ele não nos corrompa, mas para sermos nele instrumentos de transformação. Estamos no mundo para ganhar o mundo, não para nos corrompermos com o mundo, seguirmos a ideologia mundana. Até porque o mundo deseja nos corromper. O mundo, com as suas ideologias, procura nos sujar, nos contaminar. E o processo, muitas vezes, é lento. É lento, em fogo baixo. Por exemplo, começa com a amizade do mundo, como diz Tiago 4,4. E vamos chegar lá até ano que vem, daqui a 3 anos, sei lá. Só o capítulo 1 foi 11 mensagens com essa. Depois da amizade vem o amor pelo mundo. Como diz 1 João 2, versículo 15 a 17. Não ameis o mundo. Então começa com amizade, depois vai pelo amor. E se não tivermos cuidado, acabamos nos conformando com o mundo. Como diz Romanos 12, versículo 1 e 2. Não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não entre na forma. Conformar ali, se conformar, é entrar na forma do mundo. E por fim, corremos o risco de sermos condenados com o mundo, à semelhança do que diz 1 Coríntios 11, versículo 32. Ló, queridos, Ló, sobrinho de Abraão, é um típico exemplo desse processo lento de mundanização. É um típico exemplo. Um cristão mundano. Ele foi considerado lá no Novo Testamento como um justo Ló. Mas foi um justo assim, meio... Sabe como que é, né? Como? Meio barro, meio tijolo. Um justo meio Raimundo. Com uma pé na igreja e outro no mundo. Primeiro, diz a Bíblia, ele armou sua tenda voltada para Sodoma. E em seguida, mudou-se para dentro de Sodoma. Olha como que foi. É lento. Primeiro ele botou a tenda virada para Sodoma. Cidade linda. Muito luxo, muito glamour. Mas muito pecado, muita devassidão. Depois ele morou dentro da cidade e, consequentemente, ele perdeu o testemunho até dentro da sua família. Quando ele anunciou que a cidade seria destruída, os seus genros, futuros genros, que casariam com suas filhas, não acreditaram nele. Pensavam que ele estava brincando, devia ser muito brincalhão, né? E quando falou sério, ninguém acreditou. E quando Sodoma foi destruída, Ló perdeu tudo. Da noite para o dia.
e era um homem muito rico. Aí fala da instabilidade das riquezas. E vemos isso na prática no sul. Quantas pessoas que tinham tudo, da noite para o dia perderam tudo. Eu vi de um casal que só conseguiram, estavam tentando achar uma roupa para não mudar que estava no corpo. Amados, a melhor maneira de ministrar as necessidades do mundo é manter-se puro das contaminações do mundo. Agora, o que é na prática esse mundo, da qual não podemos e nem devemos nos contaminar? Na prática. Na prática. Queridos, dentro da igreja, o conceito de mundo diverge bastante. Diverge de igreja para igreja e diverge de data ou de tempo, época para época. Há algumas décadas, por exemplo, um jovem crente que fosse pego jogando bola era considerado mundano, pois, segundo eles, a bola de futebol era o ovinho de Satanás. E Satanás é o príncipe deste mundo. Aí um pastor brincando, por isso que jogava bola, já que é ovo de Satanás, eu chutava para ele quebrar, para não procriar. As coisas doidas, queridos. No meio cristão, o ovinho de Satanás é bola. O jovem que fosse visto na rua de bermuda ficava no banquinho da disciplina. Se uma mulher cortasse a ponta do cabelo, era excluída, pois estava seguindo o curso deste mundo. Isso algumas décadas atrás. Algumas igrejas ainda seguem esse ritmo. Se ela colocasse uma calça comprida, era quase apedrejada. Se colocasse batom, irmão, aí o mundo acabou. Acabou. Hoje muitas irmãs usam calça comprida, cortam o cabelo e usam batom. A maioria dos jovens joga bola e usa bermuda. Tudo com ordem e decência, para mim não há problema algum quanto a isso. Repita então a pergunta: o que é esse mundo da qual precisamos nos guardar? Quando a televisão foi inventada, muitos até diziam que ela era a caixinha de Satanás. Caixinha do diabo. E até associavam o objeto com a imagem da besta que falava lá em Apocalipse. Tem uma imagem de uma besta que falava, opa, agora, essa aí é a imagem. Caixinha do diabo. O crente que tinha uma televisão dentro de casa era considerado mundano. Estava se contaminando com as coisas do mundo. Hoje todos nós temos televisão. Salvo raríssimas exceções. Tive uma professora do seminário há 20 anos atrás que ela não tinha. Não tinha. Eu achava assim até estranho, né? Eu falei, caramba, radical, né? Mas depois comprou. Alguns se contaminam com a televisão, queridos. Outros não. Alguns selecionam o que vão colocar diante de seus olhos. Outros se expõem a tudo. Alguns usam aparelho de TV para se edificar espiritualmente. Com boas mensagens, com bons filmes, né? Com desenhos bíblicos, como temos usado ali atrás, domingo à noite, inclusive é Diguinho que vai estar hoje, tá, Diguinho? Se der, quinta-feira foi eu com as crianças. Irmãos, que bênção! Tesouro nos céus, foi a historinha contada para as crianças, uma mensagem bíblica. Então usamos para a glória de Deus. A caixinha que era dita como instrumento de Satanás. Porém, outros usam a televisão para verem filmes imorais, novelas indecentes, desenhos diabólicos e assim vai. Séries e mais séries que não edificam em nada e vai embora. Portanto, o aparelho em si é neutro, mas a maneira como lidamos com esse aparelho pode nos contaminar. E o que falar, né, do computador, tablets e celulares? Coisas mundanas? Contaminação com o mundo? Queridos, será que são instrumentos mundanos criados no quinto dos infernos para desviar o crente? É claro que não. São todos instrumentos que podem nos contaminar ou nos ajudar e nos edificar. Eu sei que eu estou falando óbvio, queridos, só que às vezes temos que ter esse papel, desempenhar o papel idiota de falar o óbvio. Porque às vezes o óbvio não é óbvio para todos. Por exemplo, o esboço das minhas mensagens ficam aqui no meu tablet. No meu tablet. Todas as versões da Bíblia, mais de 20, eu tenho aqui no meu tablet. Seria impossível vir para a igreja com 20 Bíblias. E já disseram em comentários do YouTube que, fazendo isso, eu estou trazendo o mundo para dentro da igreja. Aqui o mundo para muitos, ó. Isso aqui é o mundo. Acreditam nisso?
Muitos dizem que usar a Bíblia no celular ou num tablet é sinal de mundanismo, é contaminação mundana. Que a Bíblia tem que ser de papel, a Bíblia é comum. Muito tempo que eu não compro uma Bíblia. Que isso, pastor? Gente, eu tenho mais de 20 aqui. Rapidinho, eu seleciono todas. No celular eu tenho mais de 30 versões de Bíblia. Pastor, isso não é pecado, não é mundanismo? Queridos, há 6.000 anos atrás, a Bíblia era tablet de argila. Era pedra. Fazia, escrevia a letrinha e botava no forno e tem essas descobertas. No Novo Testamento era pergaminho ou papiro. Para ir para a igreja tinha que um carrinho de mão para carregar só o Evangelho de Mateus. Quer ser bíblico, meu irmão? Vai aí no museu, tenta comprar um cara de papiro e traz para a igreja. No século XV, com a invenção da imprensa por Gutenberg, a primeira Bíblia, se não me engano, tinha quase 30 quilos. Imagina uma Bíblia dessa indo para a igreja, com 30 quilos nas costas. Então, hoje nós temos, lembra de 6.000 anos atrás, os tablets em argila, agora é tablet digital. Isso aqui é um tablet, e o mesmo termo usado para 6.000 anos atrás. Só que agora é digital. Então não entre nessa paranoia. Você gosta da Bíblia em papel? Amém. Para mim eu tenho dificuldade até de enxergar atualmente a Bíblia em papel. Acostumei tanto com o visor. Então, e o celular? Pastor, ninguém carrega mais a Bíblia? Às vezes tem gente que deve me condenar, me criticar. Não usa a Bíblia? Eu uso a Bíblia. Tem Bíblia pra caramba aqui. Muitas versões. Muitas. Então, mais uma vez, Tiago diz que a religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é o quê? A si mesmo, guardar-se incontaminado do mundo. Na Bíblia Viva, que é a que tem aqui também, eu te aconselho a baixar, bem interessante, é igual a NVT, nova versão transformadora. Na Viva também é mais interessante, diz assim no versículo 27. O cristão puro e sem faltas do ponto de vista de Deus, o Pai, é aquele que cuida dos órfãos e das viúvas e cuja alma permanece fiel ao Senhor, sem se contaminar nem se sujar em seus contatos com o mundo. Que coisa linda! Sem se contaminar e nem se sujar com seus contatos no mundo. Se tiver condições não, é só baixar no aplicativo My Bible. Não sei quem tem, se quiser, pergunta de quem tem. E ali você consegue baixar vários modos dessas Bíblias. Antigamente, para comprar uma Bíblia, era o valor de uma fazenda, com todo o gado, com tudo. Hoje em dia, é aplicativo gratuito. Então, só não estuda, só não conhece melhor quem não quer. Agora, será que nos contaminamos ou nos sujamos em nossos contatos com o mundo? Será que compactuamos com o pecado em nosso setor de trabalho? Aprofundando um pouco o assunto. Será que roubamos nosso patrão? Será que mentimos para os colegas? Difamamos os outros? Contatos com o mundo. Como tem sido o nosso contato com as coisas desse mundo? Qual é a nossa interatividade com a internet? Nos contaminamos, nos sujamos? A internet em si é mundana? Foi inventada por satanistas? Irmãos, a internet é uma bênção. E ao mesmo tempo é uma maldição. Ela pode nos edificar, como também pode nos contaminar, nos sujar. É uma verdade ou não é? Se não tomarmos cuidado, o WhatsApp, Facebook, YouTube, Telegram, Instagram e tantas outras plataformas podem nos contaminar e nos afastar de Deus. E nos levar para o inferno. Podem, não devem ou não deveria. De novo, a religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Resumindo, contaminar-se com o mundo é viver na prática do pecado. Isso é contaminar-se com o mundo. E é esse alerta que Tiago está nos dando. Detalhe, o que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. A Bíblia não diz que futebol é pecado. Não é? Que botar um batonzinho é pecado. Não, que usar bermuda é pecado. O que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Por exemplo, adultério sempre foi e sempre será pecado. Roubar sempre será pecado.
Matar sempre será pecado. Mentir sempre foi e sempre será pecado. Cobiçar a casa, o carro, a mulher do outro, seja lá o que for, sempre foi e sempre será pecado. A prática homossexual sempre foi e sempre será pecado. Independente se já existem pastores homossexuais. Independente, mas é pecado. Sexo antes do casamento sempre foi e sempre será pecado. É fornicação. Isso me faz lembrar de um programa de auditório, já contei essa ilustração um tempo atrás, já deve fazer um ano, ninguém lembra mais. Não lembro nem que eu preguei semana passada. Um programa de auditório americano que 5 moças, crentes, entre 20 e 25 anos, foram convidadas a participar. Né? Elas estavam ali para abordar a questão relacionada ao sexo antes do casamento. Esse era o tema daquele, vamos dizer, um podcast. Hoje em dia seria podcast, na época não existia esse termo ainda. Elas eram virgens, o que foi atestado por um ginecologista antes do programa. O apresentador era um ímpio, ele ficava o tempo todo rindo e debochando das meninas. Tipo assim, ridicularizando. Vocês estão em outro mundo, vocês só podem ser marcianas. Só podem. Isso porque elas haviam decidido que ficariam virgens até o dia do casamento. E o auditório ali presente estava totalmente dividido. Uns estavam a favor das meninas, e outros zombavam junto com o apresentador, ridicularizando as meninas. A grande questão era, numa época como a nossa, em que meninas de 12 anos estão ficando grávidas, como é possível encontrar jovens de 20 a 25 anos ainda virgens? Como é possível? Porém, amados, no meio do debate, uma das moças abriu a bolsa e tirou uma pequena Bíblia, olhou nos olhos do apresentador e disse em voz firme e autoritária o seguinte: não tenham culpa se você é um pervertido sexual, se o seu filho é viciado em drogas e se sua filha é prostituta. Eu não tenho culpa por conta disso. Não interessa o que você pensa ou diz sobre a minha sexualidade. Sabe qual a grande verdade? Meu pai é pastor. Ele me ensinou a me manter virgem até o dia do meu casamento. O livro que está aqui nas minhas mãos chama-se Bíblia Sagrada. O seu conteúdo me ensinou os valores da moralidade, do respeito e da santidade, que nem você e nem grande parte desse auditório aqui sabem nem o que eu estou falando. Uau! Diante disso, todos ficaram em silêncio e envergonhados com as palavras daquela menina cristã, que cheia de sabedoria, falava do poder da palavra de Deus. Testemunho. O valioso tesouro daquelas jovens, queridos, estava na palavra de Deus, que nos ordena o quê? Aguardar-nos incontaminados do mundo. Então, queridos, o cristão está constantemente vigiando, constantemente se guardando para não se contaminar com o sistema mundano, com as ideologias reinantes nesse mundo. O cristão vive na contramão dos conceitos mundanos. É contramão. O que o mundo pensa, ele pensa ao contrário. Eu deveria pensar, o mundo diz curta a vida, pois a vida é curta. O cristão diz, eu não vou me guardar, eu vou me guardar sim das práticas mundanas, pois a vida é mais do que viver. E morrer é mais do que morrer. Existe uma eternidade. Essa história que morreu, acabou, é balela. Existe céu, existe inferno. E ele tem temor. Portanto, a religião verdadeira não é um simples ritual, misticismo, encenação, mas ter uma vida separada para Deus. É guardar-se incontaminado do mundo, ou seja, do sistema de valores pervertidos, corruptos, mundanos, sujos, imorais e inconsequentes. A Bíblia diz, em 2 Timóteo, estou concluindo, 4:10, que Demas amou o mundo e abandonou a fé. Amor ao mundo. Um companheiro de Paulo, um seguidor de Jesus, amou o mundo. Um mundo que talvez ele havia abandonado antes, depois abraçou novamente. Tiago 4,4 nos confronta dizendo, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo,
constitui-se inimigo de Deus. Veja que interessante, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Sabe qual é o contexto desse tipo de amizade mundana aqui? Sabe qual é o contexto? Será que era porque aqueles crentes estavam indo para as arenas verem os gladiadores lutarem? Será que era isso? Será que o mundanismo deles se dava por jogarem futebol? Na época não sei nem se tinha bola, mas arco e flecha. Isso é o mundo. Nada disso, queridos. Tiago 4, 1 a 3 revela o contexto dessa amizade com o mundo. Eu vou ler aqui na Bíblia Viva. 1 a 4. O que está causando as discussões e as lutas entre vocês? Diz Tiago. Uma pergunta. Não é porque existe um exército inteiro de maus desejos dentro de vocês? Então Tiago sai do exterior para o interior, aqui dentro. Vocês querem o que não possuem, a tal ponto que matam para consegui-lo. Desejam que os outros têm e não podem adquirir. Portanto, começam a lutar para tomar deles. E, contudo, a razão pela qual vocês não têm o que desejam é que não pedem a Deus. E mesmo quando pedem, não recebem, porque o objetivo de vocês está todo errado. Vocês só querem o que dá prazer a vocês. Vocês são semelhantes a uma esposa infiel que ama os inimigos do marido. Vocês não percebem que fazer amigos entre os inimigos de Deus, os prazeres pecaminosos deste mundo, torna vocês inimigos de Deus? Eu volto a dizer que se o objetivo de vocês é desfrutar o prazer pecaminoso do mundo perdido, vocês não podem ser também amigos de Deus. Diz o pastor Tiago para a igreja de Jerusalém. Então, para Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, contaminar-se com o mundo é ser intrigueiro, fofoqueiro, invejoso, egoísta e ganancioso. Esse é o resumo, né? Irmão, lendo essa carta, podemos ver como os crentes da igreja de Tiago se contaminavam com o mundo. E é desse mundo que devemos nos guardar. Por exemplo, Tiago 2, 1 a 9, que nós vamos ver a partir da semana que vem, é dito que aqueles crentes faziam acepção de pessoas. Isso é mundanismo. Acepção de pessoas. Os ricos recebiam toda a atenção e os pobres eram desprezados. Alguns crentes da igreja de Tiago falavam com uns e desprezavam outros. Cumprimentavam um e virava a cara para o outro. Isso é mundanismo. Eles estendiam um tapete vermelho para o rico e nem davam bom dia para os pobres. Mundanismo. No capítulo 3, versículo 1 a 12, Tiago fala da língua. Esse pequeno membro que é capaz de causar grandes prejuízos. A língua mundana é o resultado de um coração mundano. Língua ferina. Já no capítulo 4, versículo 11 e 12, Tiago alerta suas ovelhas a não falarem mal um dos outros e não julgarem o próximo. E o que falar do capítulo 5, em que os crentes ricos estavam retendo o salário dos seus trabalhadores? Esse é o mundanismo que Tiago trata em toda a sua carta. Queridos, esses e outros pecados estavam na mente do pastor Tiago, quando disse que a religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é não se contaminar com o mundo. E o mais triste de tudo é que essa contaminação com o mundo faz com que muitos se desviem. Muitos virem as costas para Jesus. Hoje, a igreja é mais conhecida na mídia por seus escândalos do que por suas virtudes. Hoje, a igreja vive em pé de guerra umas contra as outras. Essa é uma prática mundana. Agora, como podemos estar em guerra uns com os outros se pertencemos à mesma família, se confiamos no mesmo Salvador e se somos habitados pelo mesmo Espírito Santo? É estranho, é complicado, é complexo. Sendo assim, podemos dizer, finalmente para concluir, que a religião pura e verdadeira não tem relação alguma com cerimônias, com templos ou dias especiais. A igreja somos nós, essa é a verdade. Se um dia a igreja aqui fechar, podemos nos reunir na casa de qualquer irmão, ali será a igreja do Senhor. Amém? Resumindo, para Tiago, o mais belo ritual e a mais excelente liturgia que podemos oferecer a Deus é o serviço aos necessitados e uma pureza pessoal, individual. Guarda-se, querido, guarda-se.
Consagra a tua vida a Deus. Separe-se para o Senhor. Quando Deus fala, não faça, é para o nosso bem, não para o nosso mal. Amém?